Boa quarta, primeiro ano, estamos aqui de volta. Nossa aula de Química, como sempre, como toda quarta. Porém, agora a gente está revezando entre aulas online, quando a gente faz aquela nossa chamada, porque na verdade tudo é online, né? Ou seja, quando a gente faz nossa chamada ao vivo, e por aqui, quando a gente trabalha o conteúdo de uma forma mais gravadinha. E aí a gente tem nossa aula gravada e o tira dúvida aí com introdução um pouco mais a fundo do conteúdo quando nós fazemos nosso encontro. Tudo indica que voltaremos dia 13 de setembro às nossas aulas presenciais de forma híbrida, porém nós ainda iremos continuar com o nosso contato de conteúdo por aqui. Porque assim a gente não perde muito o processo de ensino, assim como também a gente só vai poder voltar com 50% da nossa capacidade em turma. Então, vamos continuar nosso conteúdo de Química e nossas aulas aí na nossa sequência. Hoje a gente volta aí falando um pouco mais a fundo de cada uma das ligações químicas, porque a gente precisa entender e cada ligação química vai ter um processozinho especial que vai fazer com que nós entendamos como são formadas as fórmulas químicas. Nós já vimos que as estruturas de Lewis elas vão estar ali presentes na forma molecular, na forma eletrônica, e as representações são distintas. Então hoje a gente vai tratar isso. É de nossa consciência, nós conseguimos saber disso, que na natureza, assim também como em laboratórios, existem várias elementos químicos. Existem várias substâncias na natureza também. E essa variedade de substâncias na natureza é graças à capacidade de átomos, na verdade, iguais ou distintos, de combinarem entre si e formar novas substâncias. Existe um grupo muito pequeno que não reage com ninguém, que são os grupos dos gases nobres, são chatos ali. Por quê? Porque eles já estão com as estabilidades ok, a regra do octeto, e a gente se baseia por eles. Porém, a gente sabe que para ter essa variedade de substância, dois átomos ou mais precisam se combinar. E aí a gente diz que ocorreu uma ligação química. E essa ligação ocorre entre os elétrons da camada de valência, ou seja, os mais ali externos que existem no nosso átomo. Essas ligações químicas elas dependem exatamente das atrações eletrostáticas entre as cargas de sinais opostas, que formam a tendência que os elétrons têm de formar os pares eletrônicos. E aí tem toda aquela regrinha dos orbitais que a gente já viu nas distribuições eletrônicas. Enfim, para que ocorra essa ligação química é necessário que os átomos percam ou ganhem elétrons, além também que eles podem ser compartilhados. Daí vem essa noção de ligação iônica, que são a doação de elétrons, e o compartilhamento de elétrons que a gente vai ver na ligação covalente. A maioria das ligações, os átomos possuem uma distribuição eletrônica semelhante à de um gás nobre, ou seja, apenas o nível K completo ou com 8 elétrons na sua camada de valência, que aí a gente chama da regrinha do octeto. Isso foi disseminado aí pelo cientista Cossel e também pelo Lewis, que foi o que a gente mais estudou até agora. Enfim, o átomo ele satisfaz essa teoria da estabilidade aplicada principalmente para elétrons do grupo A da tabela periódica. A gente sabe que são aí os grupos principais. Existem exceções, claro que a regra, mas ela continua sendo usada. O número de elétrons para que um átomo pode perder ou ganhar ou associar a uma ligação química, ela vai depender de quê? Da identidade desse átomo e da combinação ali formada. No caso da formação de íons, que é das ligações covalentes, a valência é denominada eletrovalência. E aí a gente vai estudar um pouco agora esses tipos de ligação. A ligação iônica, que também é conhecida como eletrovalente ou heteropolar, acontece entre metais e elementos muito eletronegativos, que são os ametais ou o hidrogênio. Nesse tipo de ligação, os metais tendem a perder elétrons, ou seja, eles doam elétrons, formando um cátion. Professor, o que é um cátion? É um íon positivo, ou seja,
Um átomo carregado positivamente é chamado de cátion. Professor, e como é que ele é carregado positivamente? Porque ele perdeu. E a gente já falou muito disso, que quando um perde, ele fica positivo, porque ele está perdendo carga negativa. Então ele fica positivo. Então lembrem, íon positivo é chamado de cátion. E os ametais, que são, por exemplo, os ametais e o hidrogênio, ganham esse elétron, ganham a carga positiva e são chamados de ânions, que são os íons negativos. Ganhei carga, fiquei negativo, sou chamado de ânion, ok? Os compostos iônicos, eles geralmente são duros e quebradiços, possuem alto ponto de fusão e ebulição e conduzem a eletronegatividade de uma forma bem efetiva quando estão no estado líquido ou diluídos em água. Algo que a gente pode aprofundar mais é que essa formação de íons, ela vai depender muito de quê? Fixem aí na cabecinha de vocês. De quem é que está se ligando aqui? Será se é um metal da primeira família? Será se é um metal da segunda família? De onde é meu ametal? Quantos elétrons eu vou ter na minha camada de valência para que isso ocorra? E para isso a gente tem que saber que os metais eles estão na primeira e na segunda família, preferencialmente esses que formam as ligações iônicas. Professor, e os metais de transição? Os metais de transição, a gente vai ver que eles formam principalmente as ligações metálicas, que são as ligações de metal-metal. Já as ligações iônicas, a gente vai ver ali uma concentração maior entre a família dos gases, a família dos metais alcalinos e a família dos metais alcalinos terrosos, que são o pessoal ali da primeira e da segunda família. Professor, mas o hidrogênio ali ele está na primeira família? Não, mas o hidrogênio ele está na primeira família por conta da distribuição eletrônica. O hidrogênio ele não é um metal alcalino e nenhum metal alcalino terroso, ok? Então, fixem aí, quem tem maior tendência de doar elétrons são o pessoal da família dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Ali o lítio, sódio, potássio, todo mundo ali tem essa possibilidade aí de perda de elétrons. Enquanto o pessoal a partir da terceira família tem um poder, assim, uma eletronegatividade para ter o ganho de elétrons. Professor, e o que é que eu não posso esquecer? Como já falei anteriormente, a gente tem que saber que o átomo que doou um ou mais elétrons é o íon positivo, que é denominado de cátion, enquanto o átomo que recebeu os elétrons se torna o íon carregado negativamente, isso é, o ânion. Então a gente consegue observar que cargas opostas se atraem e esse tipo de ligação geralmente é muito forte. Os átomos dos elementos doam ou recebem elétrons nas ligações para ficar mais estável, nesse caso. E, segundo a regra do octeto, para ficar estável a gente precisa de quê? De 8 elétrons na camada de valência. Ou 2 no caso dos átomos que não podem ter mais de 2 elétrons na camada K, que a gente já sabe que ali é o hidrogênio. Desse modo, o átomo fica com a mesma configuração dos gases nobres, tornando-se estável. E é por isso que os gases nobres são os únicos elementos químicos encontrados de forma isolada na natureza. Para a gente entender melhor, a gente sempre cita o exemplo do cloreto de sódio, que é o NaCl, e aí a gente sabe que o sódio ele possui estado fundamental de número atômico igual a 11, o que significa que ele também possui 11 elétrons distribuídos em 3 camadas eletrônicas, como está aí na telinha para vocês. Porém, na sua camada de valência, ele só vai ter o quê? Um elétron. Enquanto o cloro, ele possui 17 elétrons no total, possuindo assim número atômico também de 17, e tem esses 17 elétrons distribuídos na sua camada de valência. Porém, esse bonito do cloro, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Professor, e como é que você sabe assim tão rápido de cor? É porque a gente identifica pela família. Já falamos isso muitas vezes. O sódio, ele está na primeira família, então ele tem um elétron na camada de valência. O cloro, ele é da sétima família, então ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Essa regra é unânime, é aí tida por todos e é base de estudo também para esse nosso assunto de ligações químicas. Voltando, a gente sabe que o sódio, ele doa um elétron, ele perde um elétron para o cloro, então ele fica carregado
positivamente, enquanto o cloro ele ganha um elétron do nosso sódio e fica carregado negativamente. Então, nesse caso, a gente denomina como o sódio, o Na, cátion, enquanto o cloro fica sendo nosso ânion, porque fica Na mais cátion, Cl menos ânion, ok? Professor, e essa fórmula? E aí a gente adentra aí no quesito de determinação das fórmulas iônicas, que é muito importante e é um dos pontos principais aqui. A gente precisa saber como é que ocorre a ligação iônica? Precisa, mas a determinação da fórmula iônica também é muito importante. E para isso, entende-se por um íon fórmula ou fórmula mínima, essa fórmula, a fórmula que é definida as nossas ligações iônicas, ali aquela fórmula estrutural. É a fórmula de todo ou qualquer composto que é formado por ligações iônicas. Isso é só para ligações iônicas. As ligações iônicas, como a gente já viu, sempre ocorrem de um átomo de metal acompanhado de um hidrogênio ou de um metal. E aí a gente pode ter o exemplo do NaI, que é o iônico, porque o sódio é um metal, enquanto o iodo é um ametal. A gente tem o MgH2, que também é iônico, porque o magnésio é um metal e está ligado a um hidrogênio, porque o magnésio, nesse caso, ele tem uma eletronegatividade muito mais elevada do que o hidrogênio, forçando o hidrogênio a fazer uma doação de elétrons. Então, o hidrogênio ele doa ali e fica basicamente sem nenhum elétron. Por quê? Nesse caso, não é uma ligação covalente, é uma doação. Enfim, mas para construir esse íon fórmula ou fórmula mínima, que a gente vai ver muito, de um composto iônico, é necessário primeiro conhecer a natureza dos elementos envolvidos e depois as suas necessidades em relação à regra do octeto. Professor, não entendi nada. Primeiro, sobre a natureza do elemento. Se ele é um metal ou se ele é um ametal. Simples. Bem simples. E a segunda, sobre a necessidade da regra do octeto. Professor, não entendi isso. Se o elemento é um metal, ele necessita perder elétrons para atingir a estabilidade eletrônica. Já se ele é um ametal, ele deve ganhar elétrons para atingir a estabilidade eletrônica. O hidrogênio, ele é encaixado como um ametal, porque se liga a átomos que perde. Ele é meio que um coringa, às vezes ele é considerado ali uma ligação covalente, às vezes ele é considerado uma ligação iônica, dependendo só de quem ele vai se ligar. E aí na telinha vocês podem ver que o pessoal da primeira família, assim como o hidrogênio ele tem de ganhar ou perder elétron. Já o pessoal da primeira família sempre perdeu um elétron. O pessoal da segunda família perder 2 elétrons. Já o pessoal da terceira família, se ele estiver ligado com um metal, assim, ele ganha 3 elétrons. Agora, se ele estiver fazendo outro tipo de ligação, comportando-se como metal, ele perde 3 elétrons. E aí o pessoal da quarta família tende aí a ganhar 4 elétrons, o pessoal da quinta família ganhar 3 elétrons, o pessoal da sexta família ganhar 2 elétrons e o pessoal da sétima família sempre ganhar 1 elétron. Professor, por que na última família eles sempre tendem a ganhar 1 elétron? Porque eles são muito eletronegativos. Eles são os únicos que não têm nenhum risco assim de perca de elétrons. Eles sempre têm o ganho de 1 elétron, é forma obrigatória. Sétima família, obrigatoriamente 1 elétron. O restante das outras famílias, dependendo do tipo de ligação, eles ainda tendem a perder elétrons. Entenderam? Então, atentem-se aí a essa tabelinha. Então, tendo essa consciência, a gente parte para fazer a fórmula mínima, que é como eles têm que ser representados. E a gente tem aí como exemplo o MgCl, que também é muito conhecidinho nosso. E a gente tem o quê? Aqui a gente tem que o nosso magnésio está ligado com o cloro. Quem tem mais eletronegatividade? O cloro. Mesmo aí o magnésio ele sendo aí uma famíliazinha já que tem mais elétrons, ele tende a perder elétrons. E aí o magnésio perde quantos elétrons? 2. Enquanto o cloro ganha quantos elétrons? 1. E aí a gente faz o quê? Lá em cima a gente coloca as cargas.
Professor, o que é esse mais 2? Esse mais 2, como o magnésio é da segunda família, a gente já sabe que ele tende a perder 2 elétrons. Então, é a carga de perda. Mais 2 é o que ele vai perder. Já o cloro, a gente sabe que ele precisa ganhar 1. Então, a gente coloca menos 1, identificando ali a necessidade do ganho desse elétron. Então, para a gente escrever a fórmula mínima, a gente simplesmente faz o cruzamento. Professor, o que é esse cruzamento? Essa carga do magnésio, ela desce para o número do cloro, enquanto a carga do cloro desce para o número de magnésio. E assim a gente identifica que a fórmula mínima fica Mg1Cl2, identificando que eu preciso de um magnésio e 2 cloros para que essa ligação exista. E aí a gente tem a fórmula mínima, que é quando a gente faz esse cruzamento e encontra como é que vai ficar a nossa fórmula mínima. Outro exemplo de fórmula mínima muito interessante é o... Deixa eu procurar aqui, que fica mais simples para me dizer para vocês. Achei. É o IN com o hidrogênio. E aí a gente tem que o IN, ele está na família 3A, ele é um metal e tem a tendência a perder 3 elétrons, enquanto o hidrogênio, ele é um ametal e tem tendência de ganhar 1 elétron. Professor, mas o hidrogênio, sim, pessoal, quando o hidrogênio estiver ligado a metais, ele sempre tende a ganhar elétrons, independente do metal. E aí, para fazer a fórmula, a gente sabe que o IN, como ele está na terceira família, ele tende a perder 3 elétrons. E o hidrogênio, ele tende a ganhar 1. Então, fica IN mais 3 e hidrogênio menos 1. Cruzando, a gente cruza realmente, pega daqui do IN mais 3, desce para o hidrogênio, pega menos 1 aqui do hidrogênio, desce para o IN. Claro que sem as cargas. Então, fica INH3. Eu preciso de um átomo de IN e 3 átomos de hidrogênio para fazer nossa ligação. E aí vocês vão começando a entender como é que a gente representa a nossa fórmula mínima, quem doa, quem recebe, ok? Por último, a gente tem o alumínio e o nosso querido carbono. A gente sabe que o alumínio está ali na terceira família, enquanto o carbono está na quarta, bem pertinho do outro. Sendo que o alumínio ele tende a doar 3 elétrons, enquanto o carbono ele tende a ganhar 4 elétrons. Então, nessa ligação, a gente faz o quê? Al mais 3, C menos 4. Temos as fórmulas, temos os nossos 2 átomos, identificando que um quer doar 3 e o outro quer ganhar 4, a gente cruza. Cruzando fica Al4C3. Professor, mas esse tipo de cálculo é para todo tipo de ligação? Não, apenas para ligações iônicas, quando eu tiver um metal e um ametal, ok? Ametal e hidrogênio. Então seria essa a aula de hoje, então fixem bem aqui no finalzinho, vou enviar o material de vocês e a nossa atividade. Lembrando de vocês fazerem a atividade, pois ela vale frequência e nota. E semana que vem a gente se encontra para fazer o nosso tira-dúvida. E eu acho que já fazer a introdução aí das nossas ligações covalentes, ok? Tenham todos um ótimo dia. Qualquer dúvida, é só me procurar no WhatsApp.